Já estamos de volta com o programa e, aliás, vamos falar agora de dentes. Só que nós não vamos falar só de dentes, nós não vamos falar sobre implantes. Aliás, sempre quando temos aqui um convidado, que é o Dr. Eudécio de Mello, todos vocês já esperam e têm a expectativa de tratamentos revolucionários, ou tratamentos que nós ainda não tivemos o contato através da grande mídia. Claro que vocês são muito bem informados, né? Mas precisamos ter mais acesso a essas informações. Dr. Eudécio de Mello, de volta ao programa Mega Profissionais. Tudo bem com o senhor, né, doutor? Tudo ótimo, perfeito. Essas informações que o senhor nos traz, elas não são só de informações, não são só necessárias às pessoas que absorvem elas de uma forma geral, que é o grande público, né? Os pacientes, mas também a área médica, a área da odonto. Nós temos várias pessoas que nos acompanham que ou estão na faculdade, ou já formados, ou já atuam, né? E fazem questão de me interpelar na rua. Manda um abraço para o Eudécio, porque o Eudécio realmente é pioneiro em Goiás. É um dos principais profissionais que a gente tem como referência em Goiás. Isso eu ouço na rua, né? Inclusive de colegas seus. Isso é muito bom, doutor. Isso, claro, transmite para você uma responsabilidade maior, né? O que falar aqui na TV, isso é muito importante. Vamos falar sobre reconstrução óssea realizada com derivados sanguíneos e dentes triturados. Já falei e vou repetir, sou fã dessa técnica. Né? O senhor já nos falou a respeito, o senhor já nos esclareceu parte das nossas dúvidas e o senhor hoje vai, acredito eu, acrescentar mais informações a respeito? Exatamente. Bom, Tancredo, o uso de derivados sanguíneos nas reconstruções ósseas, associação de derivados sanguíneos com osso sintético de origem bovina, já praticamos há mais ou menos 5 anos, né? Para você ter uma ideia, eu não conto paciente por paciente, mas eu conto os tubos de sangue que eu adquiro. A última compra que eu fiz já está próximo de 4.000 ampolas de sangue. 4.000? Mais ou menos 4.000. 5 anos fazendo, né, Tancredo? É uma técnica que, sem dúvida alguma, faz uma diferença muito grande, porque você reduz drasticamente a necessidade de tirar o osso do próprio pessoa para transferir para uma outra área, são os enxertos ósseos, né? Em vez de uma coisa é você cortar um pedaço de osso naquela pessoa, outra coisa é você coletar o sangue, misturar num osso sintético, colocar na região, dar uma estabilidade a esse osso e alguns meses depois você pode colocar implantes naquela região. E essa reconstrução óssea, como você bem disse, a partir do osso sintético e da matriz de plasma sanguíneo, você pode reconstruir qualquer estrutura óssea de qualquer parte do organismo. Não é só da boca. Nós trabalhamos na boca, evidentemente, né, eu sou implantodontista. Agora, o grande barato, a novidade que foi desenvolvida em Israel há 7 anos e chegou no Brasil em 2016, final de 2016, é uma nova técnica onde, em vez de usar osso sintético, sempre que o paciente tenha dentes, como por exemplo o siso, ou dentes comprometidos, que vai perder por lesão endodôntica, por perda periodontal, aquela famosa piorreia no passado, esses dentes eles podem ser triturados e reconstruído o osso para, num segundo momento, poder colocar os implantes naquela região. É necessário, para se ter um trabalho bem sucedido, o que nós fazemos? Nós apenas tentamos devolver aquilo que a natureza faz. Sim. E a natureza, ela nos dá o dente numa condição óssea e gengival perfeita, adequada, né, original. Tirou um dente, começa a perder osso. Imediatamente, no dia seguinte já começa a perder osso. Então nós temos duas opções. Nós temos a opção de reconstruir o osso, preencher aquele buraquinho que nós chamamos de alvéolo dental no momento da extração para que não haja perda, tá? Ou já perdeu, nós temos que reconstruir. E então colocar o implante depois. Se eu fizer uma extração, o senhor pode fazer já naquela extração aquela recomposição óssea? Olha que loucura, isso mesmo. Desde que o dente não tenha sido tratado o canal. O dente está comprometido, você tem uma lesão, você tira o dente, você tritura o dente, você limpa todo o tecido infectado dentro daquele alvéolo
e coloca de volta e sela, ou com uma membrana de Teflon, ou com a membrana do PRF, né, que é feito do sangue, ou usa um dente provisório selando aquilo ali, ou tira um pedacinho de gengiva, ou existe uma espécie de gengiva, uma membrana de colágeno que você sutura, mantendo aquela área selada, fechada, para que no segundo momento você possa colocar o implante. Doutor, essas informações, né, ou esses recursos, nós não tínhamos alguns anos atrás. Né? É lógico que as pessoas que estão nos acompanhando em casa podem ser pessoas mais idosas, né? E elas não tinham esse recurso. Elas perderam o dente e, com certeza, perderam osso. Sim. Esse é um momento muito difícil, porque aonde fazer implante, se o osso já perdeu, a gengiva regrediu bastante. Como fazer um implante nesse momento? Tancredo, a partir de osso sintético e o sangue coletado do paciente e as técnicas atuais que nós trabalhamos, qualquer pessoa pode ter seu osso reconstruído. Ela provavelmente não vai ter seu osso reconstruído como era original, mas o suficiente para se colocar bons implantes seguros e se ter um trabalho que vai durar anos e anos e anos a fio, de uma maneira muito bem sucedida. Nós temos imagens? Sim, temos uma imagem bastante interessante. Eu trouxe uma situação onde uma pessoa perdeu alguns dentes, tinha coroas de porcelana. Sim. Cortamos a coroa e removemos os dentes. Passa, por favor. Esses dentes que foram removidos, eles são retirados, nós limpamos ele, tiramos o tártaro, tiramos restauração, tiramos tudo aquilo que seja artificial e trituramos. Esse é um aparelho de uma empresa israelense. Uhum. Para você ter uma ideia, enquanto o mundo inteiro está fazendo o PRF, né, o agregado plasma rico de fator de crescimento, coletado do sangue, em Israel eles já estão coletando da medula óssea e faz uma substância muito mais avançada, mas ainda a gente não tem acesso a essa tecnologia. Sim, tá? Maravilha, Voltando. Então ali você vê naquele potinho o dente triturado, naquele caixinha tem o sangue, o PRF que nós fazemos, aquela membrana branca é uma membrana de Teflon, passa por favor. Então na região, evidentemente a gente não vai mostrar a cirurgia aqui, né, Tancredo? Ela choca. Na linha de cima você vê dois dentes. Você vê uma espessura óssea mais fina, onde houve então a perda de osso, sempre vai haver uma redução em altura e espessura, e nós desenvolvemos uma técnica já há muitos anos, onde nós cortamos cortamos esse osso, fazemos através de uma lâmina ultrassônica piezo, nós dividimos o osso no meio, abrimos o osso, e nesse caso pegamos os dentes, trituramos, recheamos essa área entre os dentes e de onde nós extraímos os dentes, o alvéolo, naquele buraquinho, nós então preenchemos todo esse conjunto com esse dente triturado e fechamos tudo. A linha de baixo, volta por favor, a linha de baixo você percebe toda uma espessura bem maior, que aí se torna fácil de se fazer qualquer instalação de implante. Quanto tempo demora esse processo? Tancredo, a reconstrução óssea normal de osso triturado autógeno de 6 a 8 meses, com o dente de 4 a 5 meses. Podendo colocar, quando se faz o split, que é a abertura do próprio osso, e a colocação do dente triturado, é perfeitamente possível colocar implante em apenas 2 meses nessa técnica. Tá? Evidentemente o implante vai aguardar ali mais 2, 3 meses, então depois você pode colocar os dentes. Perfeito. Tá? Perfeito. Próximo, por favor. Aqui é uma situação onde vários dentes do paciente, um garotão de pouco mais de 40 anos, eu creio, tinha lesão, tinha perdas grandes internas, mas você não via nada por fora, mas por dentro de uma maneira generalizada. Moldamos o paciente, construímos esses dentes no laboratório através da tecnologia CAD/CAM, de um dia para o outro, se faz tudo isso, entramos para a cirurgia, passa por favor, tiramos os dentes que eram comprometidos, nós usamos uma técnica, sempre que tiver uma raiz
tem a lesão, mas a parte externa do dente é boa, nós chamamos isso de técnica PET, é uma extração parcial da raiz. Deixamos uma parte externa do dente para segurar volume de gengiva e de osso. Em alguns casos se coloca o implante, mas nesse caso nós, em decorrência das lesões, curetamos aquilo tudo. Os dentes saudáveis nós trituramos. Esse caso em particular nós associamos osso sintético por uma questão de volume, reconstruímos tudo que foi perdido e colocamos novos dentes, como se fosse uma rolha selando aquelas cavidades. Ou seja, esse paciente, para você ter uma ideia, Tancredo, ele perdeu, foram 3, 5, 7 dentes, tá? 6. Nossa, muita coisa. E os dentes foram então cimentados nos outros pilares, nos dentes que nós preparamos, e devolvemos todos os dentes provisoriamente para esse paciente. Essa foto de baixo é foto de 1 semana após a cirurgia. Muito rápido. 1 semana. O paciente não saiu do convívio social, do trabalho dele. Por quê? Nós não usamos praticamente nada artificial. Nós só usamos, nós fizemos procedimentos atraumáticos, conservadores, devolvemos o dente triturado dele para os sítios que tinham uma lesão, mantivemos o volume, a estrutura esquelética dele. Após 4 a 6 meses, então nós colocamos os implantes sem haver necessidade de corte, para que seja preservado essa conformação de gengiva que você está vendo. Ou seja, o senhor devolveu qualidade de vida para essa pessoa. Né? Sem que ninguém perceba. Exato. Eu vou só fazer uma pergunta rapidamente para o senhor, que nós já estamos encerrando o nosso tempo. Isso pergunta encaminhada pelo nosso internauta que está nos acompanhando ao vivo agora, tá, gente? Durante o tratamento, posso me alimentar normalmente? Existe algum período de repouso? Essa técnica apresentada, como você tem os dentes que protegem a região operada, você pode sair da cirurgia e ir para a churrascaria. Respondido. Muito obrigado, Dr. Eudécio de Mello, mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais, e nós voltamos já já, depois do nosso intervalo.